abra a sua Bíblia, fique com ela aberta aí no livro de Neemias. Neemias, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, vamos estar trabalhando entre alguns versículos neste endereço. Neemias capítulo 1, versículos 1 em diante, o capítulo 2, também alguns versículos, para que você entenda melhor o que eu vou falar. Eu quero desafiar você nesta noite, irmão e irmã, você que nos assiste também, a como realizar grandes projetos para Deus, como realizar grandes coisas para o nosso Deus, como realizar projetos que sejam verdadeiros legados para a vida. Quem sabe você na virada do ano tenha pensado isso: o que eu realmente tenho feito de bom e o que eu vou deixar para o futuro? O que eu fiz de bom em 2022? O que eu devo fazer para deixar alguma marca para 2023 a seguir? Eu pensei isso, né? Você deve ter pensado isso na virada do ano. Algumas obras de engenharia são verdadeiros ícones da arte e da tecnologia. Mas o que me chama a atenção não é tanto pela obra, mas pelo tempo de construção, pela paciência que envolveu aquele projeto. Mesmo com o auxílio da tecnologia, muitas obras demoraram muito tempo para a construção. A Catedral de Colônia, na Alemanha, demorou 690 anos para ser construída. Portanto, desde a primeira pedra sentada até o término da construção, aproximadamente 700 anos, quase 7 séculos. Eu tive a oportunidade de estar lá e conhecê-la. Até hoje não se conclui totalmente, né? Apesar de inaugurada, mas quando começa a manutenção num lugar, já o outro está precisando de mais manutenção, e eles chamam de a obra que nunca para. 700 anos quase para a construção. Canal do Panamá, símbolo da tecnologia e serviço, obra que foi feita para as transações comerciais intercontinentais, ligando o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico. Aproximadamente 25 mil homens trabalhando ali, 600 trabalhadores perderam as suas vidas na construção do canal. Demorou 10 anos, desde o início até o fim. A Torre Eiffel, em Paris, demorou 2 anos para ser construída. A Estátua da Liberdade, 9 anos para ser concluída. Agora, pasmem, um homem, há 2.600 anos atrás, sem auxílio da tecnologia, sem qualquer preparo profissional, sem uma grande equipe, sem nenhuma engenharia, apenas uma pequena equipe de colaboradores sem especialização em construção, em 52 dias reergueram e restauraram os muros de Jerusalém. E não eram muros simples, eram muros espessos, eram muros bem desenhados, eram muros com algumas curvaturas, eram portas bem desenhadas e assim por diante. Neemias foi capaz de reconstruir 70 anos de destruição em 52 dias. A importância de Neemias para a história não se deve ao fato de ele ter ou não ter capacidade ou habilidade para a construção. Ele não tinha. Não se deve à proeminência de Neemias de ser um profissional que, ao longo do serviço para com o rei, estava junto com o rei de Babilônia no cotidiano. A importância de Neemias não é pela proximidade com o poder público. Ele estava sempre entre os políticos da época, mas o nome de Neemias entra para a história bíblica, entra para entre os heróis de Israel, por causa da sua disposição em construir algo grande para Deus.
O legado de Neemias está no fato dele construir algo grandioso para o Senhor, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Para que você entenda melhor todo esse contexto, Judá, o reino sul, entregou-se à idolatria, e o rei de Babilônia veio em guerra, levou os habitantes de Judá para Babilônia, e aí o chamado exílio babilônico. Em Babilônia, os melhores homens, as melhores mulheres, os melhores jovens, melhores intelectuais, os melhores profissionais do reino de Judá vão para a Babilônia e passam a servir ao rei de Babilônia. O exílio durou 70 anos e nesse tempo nasceu Neemias. Neemias não nasceu em Judá, ele nasceu durante o exílio. Era filho de homens, era filho de um homem que veio de Judá durante o exílio. E ele ouvia falar da cidade dos seus pais. Ouvia falar e ele servia como copeiro do rei de Babilônia. Ser copeiro do rei era um risco, porque o copeiro era aquele que, em primeiro lugar, tomava ou provava a bebida que era servida ao rei, ou a água que era servida ao rei. Ele tinha que provar, se estivesse envenenado ele morria, e aí eles iam saber, o rei foi preservado por causa do copeiro. Portanto, a pólice de seguro do copeiro, eu imagino que era muito alta. A Bíblia diz que ele assentou-se, chorou, orou, jejuou, consagrou a sua vida, chorou diante de Deus quando ouviu sobre o estado em que estava a cidade de Jerusalém. Muros caídos, portas queimadas, gente em desprezo. Aqueles que não foram para a Babilônia começaram a passar necessidade, passar fome e assim por diante. E ele não só ora, chora, jejua, mas também ele vai falar com o rei e pede autorização para o rei para ir para Judá. Pede autorização para o rei para começar a reconstruir os muros de Jerusalém. Montou uma equipe, voltou contra todas as previsões e reconstruiu os muros de Jerusalém. E quando vamos para o capítulo 1 e capítulo 2, existem algumas atitudes que são exemplares para quem quer fazer algo grandioso para Deus. Eu e você queremos fazer algo que deixe uma marca, como Neemias. Eu e você precisamos reconstruir alguma coisa nesse ano. Como igreja, nós precisamos reconstruir muitas coisas na vida do povo de Deus, na comunidade, nesse ano de 2023. E há algumas atitudes aqui que nos chamam a atenção. A primeira delas, seja alguém inconformado com os escombros. Veja comigo o capítulo 1, versículos 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Este é o quadro de Jerusalém. É essa notícia que Neemias tem. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias tem notícias de que a cidade que era o símbolo da honra de Israel, o símbolo da honra da sua nação, a Jerusalém, está agora em escombros, muros caídos, portas queimadas, e gente que não foi para o exílio está em miséria. A cidade que um dia fora a glória de Israel, agora não é mais do que um monturo
de pedras. A cidade que era o ícone de uma sociedade teocrática, quer dizer, onde Deus era o centro, Deus governava, agora não passa de escombros, entulhos, como que a dizer, Deus não está mais aqui, não há mais governo do céu sobre Jerusalém. E Neemias não se conformou com os escombros, não se conformou com o caos. Nós vivemos numa sociedade, vivemos numa era conformada com entulhos. Há quem vive numa estrutura familiar estilhaçada, mas cruza os braços e deixa o tempo passar, deixa a vida levar do jeito que está, ou como dizem, leva com a barriga, sem qualquer reação, conformam-se com os escombros, conformam-se com os entulhos. Há quem leva uma vida moral e lameada, mas assenta-se sobre a sujeira e não busca qualquer aconselhamento, qualquer ajuda, qualquer conserto, não busca santidade para a sua vida, conforma-se com os entulhos. Há quem vê necessidades claras na vida da igreja, do povo de Deus, cruza os braços e deixa que tudo se vá, fecha o coração. Não seja assim. Deus está nos dizendo nesta noite para não nos conformarmos com os entulhos. Está entendendo isso? Não se conforme com os escombros, não se conforme com coisas destruídas ao seu redor, não se conforme com valores que estão indo embora, não se conforme com entulhos à sua volta. Algum tempo atrás, quando eu ainda estava servindo e ajudando na diretoria da MIAF, Missões para o Interior da África, um rapaz de 35 anos, médico, recém-casado, sua esposa ainda jovem, com uma filhinha de 3 meses de idade, membros de uma igreja no Paraná, foram visitar uma ilha na África, chamada Madagascar. Talvez você já tenha ouvido falar. Os turistas vão lá, mas não conhecem exatamente tudo o que acontece por lá. E ele conheceu um povo chamado Bara, e viveu um pouco, alguns dias, e os levaram a conhecer a parte obscura de todo aquele lugar comandado pela feitiçaria. E os corações começaram a pulsar. O coração começou a bater mais forte. E esses jovens, então, começaram a conversar, começaram a se inteirar de como era a sociedade, e descobriram algumas coisas terríveis por lá, como, por exemplo, crianças órfãs, que tem muitas e muitas na África. E aqui uma criança órfã tem um orfanato, tem um conselho tutelar, tem uma prefeitura, tem quem cuide, tem parentes. Lá, quando uma criança é órfã, ela é colocada na rua, não tem quem cuide, fica ao léu das possibilidades. E aí os traficantes de órgãos sequestram essas crianças, que para eles é um excelente negócio. E em Madagascar, sequestravam crianças para tirar o fêmur, o osso, maior osso do ser humano, da perna. E faziam essa cirurgia, matavam naturalmente a criança para tirar o fêmur, para vender como se fosse uma falsificação do marfim. E vendiam para fazer chaveirinhos e badulaques, etc. E se você for no Paraguai e comprar alguma coisinha de marfim, corre o risco de não ser marfim e ser um osso humano, de criança lá de Madagascar. Quando eles viram isso, não se conformaram. O coração bateu, eles disseram, nós temos que fazer alguma coisa. Correram para formar uma ONG, correram para
com o trabalho missionário ir para a África, correram para lutar por esta causa, e hoje fazem um excelente trabalho defendendo essas crianças dos traficantes de órgãos. Gente simples, que não tinha nenhuma formação missionária até então, membro de igreja, mas que viu uma necessidade e disse: não vou me conformar. Para o ano de 2023, não se conforme com escombros. Entendeu isso? Não se conforme. Precisamos descruzar os braços, como Neemias, assentar, chorar, jejuar e buscar a Deus pelos muros caídos e portas queimadas. Mas também uma segunda atitude: ore, jejue e chore pela causa. Versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, o que ele fez? Vamos repetir juntos? Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Há uma frase atribuída a George Miller, o príncipe dos intercessores. Ele diz assim: quando trabalhamos, nós colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Deus está chamando a sua igreja para orar. Quer sair dos entulhos? Ore, jejue, busque ao Senhor. E aí algumas características da oração de Neemias. Versículo 5, ele ora reconhecendo a soberania de Deus. E na sua oração ele diz: Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus do céu, Deus grande, Deus temível. Com isso ele está confessando a soberania de Deus. É este Deus soberano que inspira a todos nós, é que dá sabedoria para grandes projetos, que dá inteligência para que eu e você façamos grandes projetos no ano de 2023, grandes projetos para a glória de Deus, para a honra de Deus. Esta parte da oração de Neemias confessa que nada acontece sem a permissão de Deus. É o que nós chamamos de a doutrina da soberania de Deus. Ela não pode ser esquecida. Deus é soberano, Deus está no comando, Deus está no trono. Deus entroniza reis e os tira, Deus enaltece nações e as abate, Deus está no comando de todas as coisas, Ele é a autoridade suprema e maior sobre tudo e sobre todos. Como soberano, Ele estabelece as leis do nosso mundo. E quando Neemias ora, é interessante o seguinte, que o rei que estava agora em Babilônia, que já não era mais babilônico, a Babilônia também tinha sido invadida, era um rei medo-persa que estava lá. Este rei já tinha dado uma ordem, que o pessoal que foi para o exílio não poderia mais voltar. E conforme as leis da época, a lei era maior que o rei. E o rei, dada a ordem, não podia voltar atrás. E é por isso que Neemias ora dizendo: Tu és soberano, Tu sabes, Tu conheces, o Senhor é supremo. Salmo 36, versículo 10, o Senhor desfaz o conselho dos pagãos, e o Senhor quebranta o intento dos povos. Quando você orar, reconheça na sua oração a soberania de Deus. Quando cantarmos, precisamos reconhecer a soberania de Deus. Quando cultuamos e adoramos, precisamos reconhecer a soberania de Deus e proclamar isto. Ore confessando os pecados, versículos 6 e 7. Veja o que ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos,
e faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Antes de executar qualquer projeto, Neemias ora pedindo perdão pelos pecados, confessando os pecados. E ele não se exclui, ele diz: eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu, a casa de meu pai e a nação de Judá temos pecado. Todos nós, Senhor, temos pecado. Sabe aquela ideia que quando você vai confessar alguma coisa, você diz: Senhor, tem misericórdia porque o fulano pecou. As coisas não estão indo bem porque é o Beltrano que pecou. E aí a gente tem que se colocar humilde na presença de Deus e dizer: Senhor, somos pecadores, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Isaías apontou os 5 ais no capítulo 5 de Isaías para o povo de Israel. E ele prega contra todos aqueles que estão em pecado contra Deus. Mas quando ele vê o trono de Deus, quando ele tem a visão no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus enchendo o templo, ele cai de joelhos e diz: ai de mim, pecador. Deus quer realizar grandes coisas através de você, através de mim, através da igreja, mas nós temos que estar constantemente reconhecendo e confessando nossos pecados diante de Deus. Projetos de Deus começam por aí. Grandes coisas começam por aí. Uma grande revolução espiritual aconteceu na Inglaterra entre 1738 e 1800, através de um grupo de jovens universitários que se dispuseram a orar pela nação, a buscar a Deus, a semear no movimento de santidade, a santidade na prática. Resolveram juntos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e também resolveram o seguinte: que não deixariam que o tempo passasse, o sol se pusesse, sem que antes confessassem os seus pecados a cada dia. E com este cuidado, este zelo, eles foram trabalhando, foram ministrando a palavra de Deus. É impressionante que a Inglaterra estava num caos nessa época. As pessoas estavam morrendo de tuberculose, a nação estava na bancarrota economicamente, uma revolução em vista. Segundo os historiadores, iria acontecer uma revolução tão sangrenta ou pior do que a francesa. E aí é nesse contexto que esses jovens começam a levar o evangelho, a pregar, a confessar os pecados, a levar a nação a confessar os pecados. E aí, nesse contexto, Deus começa a salvar a nação da Inglaterra, e acontece o grande avivamento que torna a Inglaterra um novo país, uma nova cara, por causa do movimento dos irmãos Wesley, somado ao George Whitefield, pregador calvinista. Esses homens foram usados tremendamente por Deus, mas eles tinham um trato. Eles diziam: não ficará pecado entre nós que não seja confessado, que não oremos por isso. Grandes projetos acontecem quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Também ore pelo cumprimento das promessas. Veja o versículo 8, indo até o 10. Lembra-te, Neemias continua orando, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então
Ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e eu de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Neemias invocou as promessas de Deus, as promessas do Senhor para a nação de Israel enquanto orava. A nação estava presa em Babilônia, sem chances de voltar. Os muros em Jerusalém caídos, as portas queimadas. E ele ora dizendo: Senhor, agora eu não consigo ver ainda a solução para isso, mas eu sei de uma coisa: o Senhor tem promessas para Jerusalém e para a nação dos meus pais. Escute isso, Deus vela pelas suas promessas. Sabe o que é velar? No texto original, quer dizer o seguinte: que Deus estabelece sentinela sobre aquilo que Ele prometeu. Ele promete e Ele fica cuidando daquilo que prometeu, como um guarda, como um guardião está cuidando, até que se cumpra aquilo que Ele mesmo prometeu. Deus tem promessas para a sua vida e Ele está velando por elas. Deus tem promessa para a sua família, Ele está cuidando disso. Deus tem promessa para a igreja de Chapadão, e Ele está cuidando para que elas se cumpram. Deus tem promessa para a nação brasileira, e Ele está orando, Ele está cuidando para que elas se cumpram. O que cabe a nós fazer quando orarmos? Nos lembrar das promessas de Deus e dizer: Senhor, nós cremos que as tuas promessas vão se cumprir, de alguma forma hão de se cumprir. Também ore pelo sucesso do seu projeto. Versículo 11: Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ore pelo sucesso do seu projeto para Deus, do seu projeto de vida, seu projeto profissional. Ore a Deus, clame a Deus para que venha o sucesso das mãos de Deus. Um músico precisa orar para fazer o melhor possível para Deus, adorando a Deus. Um pastor precisa orar pelo crescimento da igreja, pelo crescimento espiritual da igreja, pela vida espiritual das famílias, dos irmãos. Um líder de célula precisa orar por cada um que participa, aqueles que estão começando a conhecer a Cristo. Um missionário precisa orar pelo campo, pelo país a que Deus o levou. Precisa orar pela etnia a que serve. Precisamos orar detalhadamente pelos nossos planos, pelos processos, pelas pessoas, pelas condições, pelos recursos, pelos frutos. Isso me faz lembrar década de 1950. Naturalmente eu não era nascido nessa época, mas li sobre isso, e alguns aqui leram com certeza, sobre o pregador e pastor David Wilkerson. David Wilkerson, assistindo à TV, ouviu uma notícia sobre os gangsters que brigaram e que se feriram lá em Nova York, num dos bairros mais violentos. E ele se dispôs a começar a orar e colocar tudo aquilo na presença de Deus. E foi orando até que seu coração se incendiou. E ele foi até Nova York e foi conhecer os gangsters, os viciados em LSD, em heroína, em cocaína e tantas outras drogas. E conheceu esse submundo.
E lá ele pregou o evangelho, lá ele conviveu tentando levar a Cristo, lá ele promoveu cultos, lá as coisas foram bem, depois caíram, depois bem de novo, depois e ele não desistiu, mas ele não parou de orar. E Deus levantou um trabalho muito grande através de David Wilkerson para resgatar jovens das drogas, resgatar viciados para uma vida sã e principalmente para a presença de Deus. Era uma época em que os governos não se preocupavam com esta causa, era uma época em que a saúde pública não se preocupava com isso. E aí ele desafia as igrejas para fazer isso. E hoje, anos 2020, quando você estiver entrando numa casa de recuperação de viciados, quando você estiver entrando, pisando dentro de um projeto como este, isso se deve à visão de David Wilkerson. E as igrejas começaram a abraçar isso. Hoje no mundo inteiro existem os esquadrões da vida, as casas de recuperação, as clínicas terapêuticas ligadas às igrejas, porque este homem orava por esse projeto. Ele orava e trabalhava por isso, mas ao fim da vida, conta-se que ele não parou um dia sequer de orar por esses projetos a partir do dia que ele assistiu àquela notícia. Sabe por que por vezes a gente começa alguma coisa e desiste? É porque a gente desiste em primeiro lugar de orar por aquilo. Ora um pouquinho e deixa. Deus não operou até agora, não fez nada até agora, então eu acho que não é para mim. Volte a orar por aquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista disso. Terceira atitude, trabalhe pelo seu projeto. No capítulo 2, dos versículos 1 a 9, Neemias, depois de orar, jejuar, ele não para. Ele buscou caminhos para conseguir apoio do rei de Babilônia para voltar a Judá e reconstruir os muros. Como eu te falei, havia um decreto dizendo não. Jerusalém não será reconstruída, os muros não serão reconstruídos, e isto é lei. E ele vai, insiste com o rei, conversa com o rei, consegue a liberação do rei, consegue a volta atrás nesta lei, e consegue mais do que isso, ele trabalha com o rei para que consiga uma equipe de apoio, consiga ainda verba para manter uma equipe trabalhando lá, consegue ainda uma caravana que vá com ele e consegue ainda mantimentos para levar e dar conta dos 52 dias lá reconstruindo. Nós não podemos parar de trabalhar por aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Não podemos desistir, porque projetos são trabalhosos em qualquer lugar. Se você pensa que as coisas de Deus são fáceis, você está enganado. Elas são difíceis também. Ser crente dá trabalho sim. Trabalhar nos ministérios da igreja dá trabalho sim. Ser pastor dá trabalho, nem queira. Ser presbítero dá trabalho. Ser diácono dá trabalho, bastante trabalho. Estar aí envolvido no trabalho de Deus, nos trabalhos da igreja, dá trabalho, em qualquer lugar. Mas esteja disposto a este trabalho. Esteja disposto a abraçar esta causa. Esteja disposto a amar esta causa. Trabalhe arduamente, trabalhe incessantemente. Vá, faça de novo. Se não der, bater com a cabeça no muro, volta atrás, reconstrói, luta. Quarta e última atitude, prepare-se para sofrer oposições. Veja comigo, capítulo 2, versículo 10. Disso ficaram sabendo Sambalate, o
horonita, Tobias, o servo amonita, que muito lhes desagradou, que também viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Havia, além destes dois nomes aqui, aparece mais adiante ainda um outro nome, Gesem. Sambalat, Tobias e Gesem fizeram oposição desde o primeiro dia até o último dia na reconstrução dos muros de Jerusalém. Fizeram oposição desde o primeiro momento até o último momento. Fizeram oposição à equipe de Neemias, ao próprio Neemias. Fizeram articulações para que a obra não acontecesse, os muros não se levantassem. É no mínimo paradoxal. Neemias estava na visão de Deus, Neemias estava no projeto de Deus, Neemias estava dentro da vontade de Deus, Neemias estava em obediência a Deus, e mesmo assim, sofrendo oposição. Isso nos ensina que, mesmo fazendo grandes coisas para Deus, seremos alvo de oposição. Oposição crítica, incompreensão, adversidades. Aliás, foi Charles Spurgeon, um pregador puritano, que disse no passado que a obra de Deus não é uma colônia de férias, mas um campo de batalha. Esteja preparado para enfrentar oposição quando se lançar a fazer grandes coisas para Deus. Cada grande projeto na sua vida, cada grande projeto que Deus levar você a fazer, esteja preparado. Haverá oposição. Gesem, Tobias, esses homens que se levantaram, vão se levantar também, os sambalates da vida, os inimigos da vida, sejam eles espirituais, emocionais, circunstanciais ou até físicos. Mas é um fato, todo grande projeto de Deus para a vida de alguém ou na sua vida, para ele você precisa estar preparado para as oposições.